Salve, salve, nação tricolor, eu sou o Guiné e quero falar hoje um pouco sobre o choque rei de ontem. São Paulo 0, Palmeiras 0. Para começar, deixar claro, o resultado foi bom. O resultado foi bom. Final do meu dia está estreando em casa, estreando em clássicos e conseguiu empatar com o time que é treinado com aquele que para muitos é o melhor treinador em atividade no país. Logo, é um bom resultado, convenhamos. Mas não podemos dizer o mesmo da atuação do São Paulo, que foi ruim. O São Paulo deu apenas um chute no gol do adversário com o Caleri. Rafael fez uma defesa milagrosa, Alisson fez outro milagre em uma falha do Arboleda, Luciano mais uma vez jogou mal. Aliás, vou falar sobre o Luciano depois. Luciano e meia de criação. Vamos lá. Eu gostei da escolha do sistema de 3 zagueiros, com a ausência do Pablo Maia e não tendo outro ali no elenco pronto, né? Falta de treino para ajustar o time. Não se sabe se o Luiz Gustavo estava pronto para jogar, porque está vindo de lesão, assim como o Rames. Ou seja, a linha de 3 era mesmo a melhor opção para ontem, era a solução óbvia, né, para poder enfrentar um jogo que a expectativa era de ser muito difícil, como foi. E, no final, o sistema defensivo se saiu bem, apesar dos 2 milagres, né? Uma falha do Arboleda, tal, tudo está no contexto. Gostei do trio de zaga, em especial do Alan Franco, partidaça, né? Contou ali com o Wellington jogando bem, mas fez uma partidaça. Diego também jogou bem. Muita gente critica demais o Diego, mas ele ontem foi bem. Ali no primeiro tempo ele salvou o time de São Paulo de levar um gol. Ou seja, jogou bem. E o Arboleda é aquilo. Teve a falha, mas falhou porque não sabe sair com a bola, né, gente? Alguém tem que falar com o Arboleda. Arboleda, tá ali na frente, bola pro mato, que o jogo é de campeonato, meu irmão. Mete o chute para onde tiver virado o nariz. Você não é Beraldo, você não sabe sair com a bola. Mas é craque, você é craque no que você faz, que é defender, é zagueirar. Então, também gostei do Arboleda. A dupla de volantes, eu acho que teve uma boa atuação também, em especial o Alisson, que para mim foi o melhor em campo. O cara jogou em todo lugar, em determinado momento ele foi fazer a função de primeiro volante, quando o Bobadilla já estava cansado, ou seja, o cara foi bem para caramba. E os alas também estiveram bem defensivamente. Eu vou chamar de laterais. Os laterais estiveram bem defensivamente. Gostei do Wellington, muito seguro, e até o Igor também foi bem. Então, o sistema defensivo, apesar da ausência do Maia, eu acho que saiu bem. Já o sistema ofensivo sofreu demais. Mais uma vez, o Luciano fica devendo na criação, que não é a dele. Não cobro o Luciano por criação. Na verdade, eu cobro quem escala o Luciano na criação, né? Vou falar disso daqui a pouco. O André Silva, que vinha jogando bem, vinha de 2 boas atuações, também foi ruim. E o Caleri, apesar da bola não chegar, apesar de tudo que foi dito, foi a figura mais lúcida ali no ataque de São Paulo. Tentou uma letra, botou a bola na trave, enfim. Mas não dá nem para cobrar o Caleri, porque a bola não chegou. Essa é a verdade. Sem o meia de criação e sem o apoio dos laterais, aqui deveria entrar ala, só que os nossos laterais ontem jogaram como laterais, o sistema ofensivo ele não existe no primeiro tempo. O Everson nem suou a camisa. O time passa a ter um pouco de sistema ofensivo com as entradas de Araújo e Ferreirinha. Mas se teve volume, faltou qualidade, né? No passe, e apenas em uma jogada, em 90 minutos, São Paulo acertou o gol do Palmeiras. Na verdade, nem isso. A letra que o Caleri tentou, acertou na trave e o Everton estava vivo na jogada. Então, o nosso ataque não existiu. Rames ainda entrou no campo com 40 minutos, meu Deus. Imagina um cara que, para se aquecer,
precisa de uns 10, 15 minutos, ele está com 40, faltando 5. Acertou um bom passe para o Araújo demais, acertou um outro passe caído no chão lá, mas a verdade é que nem teve tempo de se aquecer, não teve tempo de aquecer. Tipo de alteração para parar o jogo. Afinal, naquele momento, tanto São Paulo como Palmeiras estavam satisfeitos com o resultado de empate. Uma crítica que eu fazia ao Carpini, eu vou repetir. Zubeldia deixou de fazer 2 alterações. Com a quantidade de jogos que o time vai disputar, as viagens que vai fazer, rodar o elenco pode ser a diferença entre ter um time no campo ou vários atletas no departamento médico. Isso é importante. Uma pequena parte da imprensa, uma turminha bem michuruca, deu mais ênfase à entrada do Rames, que não dá nem para comentar, do que os acontecimentos do jogo. Aliás, esse pessoal tem uma necessidade incompreensível de incluir o Rames na pauta, mesmo quando ele não é notícia, como foi o caso de ontem. Entrou no final, o jogo estava decidido, ficou ali no campo 8 minutos andando de um lado para o outro, com os companheiros dele andando de um lado para o outro, ou seja, assustador, ridículo. Agora, Zubeldia, não podendo contar com jogadores importantes como Lucas, Rafinha e Rato, perdendo Pablo Maia, que se lesionou no treino, e com jogadores não menos importantes como o Rames e o Luiz Gustavo, voltando de lesão, enfrenta o melhor time do Brasil e consegue um empate. Isso, gente, e não Rames, é destaque do jogo. O cara chega para trocar o pneu com o carro andando, sem tempo para treinar, vence pela Libertadores fora de casa e, na sequência, empata pelo Brasileirão com o melhor time do Brasil. Logo, é Zubeldia e não Rames o assunto em pauta após o choque rei, beleza? Vamos falar aqui sobre as notas do jogo? Bora lá! Rafael fez uma baita de uma defesa. Quando foi preciso, esteve lá, 7,5. Diego, gostei da atuação do Diego. No primeiro tempo, ele, aliás, salva o São Paulo de levar um gol, em um momento que o Arboleda foi driblado, 6,5. Arboleda, 6,5 também, apesar da falha, mas é o Arboleda. É um cara seguro e foi bem em outros momentos do jogo, tirou muita bola. Alan Franco, eu vou dar 7. Considero que ele foi o melhor entre os zagueiros. Igor Vinícius, eu vou dar 6. Acho que foi bem. Ficou devendo na subida ao ataque? Sim. Mas na função de lateral ele foi bem. Bobadilha, eu vou dar 7. Mais uma vez, chega improvisado e dá conta do recado. Alisson, eu vou dar 8. Entendo que foi o melhor em campo, pela atuação como volante, como segundo, como primeiro, e por salvar um gol. Luciano, eu vou dar 4,5. Péssima partida do Luciano. Aliás, vou falar sobre o Luciano daqui a pouco. Ele está perdendo demais com a assistência, não sei se dele ou do técnico, de botar ele ali na meia. O Wellington também deu 6. Defensivamente foi muito bem. Aliás, preocupa a lesão, hein? Até agora são 15 horas, eu não vi nenhuma notícia sobre a lesão do Wellington. André Silva ontem foi mal, não gostei da atuação dele. Ele tentou no começo voltar, mas ontem o São Paulo não encaixou como encaixou contra o Barcelona. Aliás, previsível, né, gente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nota 5,5 para o André Silva. O nosso Caleri, eu vou dar um 7 para ele, cara. Caleri, mais uma vez, uma atuação boa. Apesar da bola não chegar, apesar de tudo, foi bem e eu acho que ele merece uma nota 7. Michel Araújo entrou bem ali. Quando ele entra, o São Paulo passa a ter um ala. E se o sistema é 3-5-2, precisa de ala. 6,5 para ele. Mesmo 6,5 que eu dou para o Ferreirinha, que deu profundidade, driblou, botou barulho ali do lado. Gostei do Ferreirinha também. A única jogada boa que o São Paulo teve, ele participa. 6,5 para ele também. Rames Rodrigues, vou dar uma nota igualzinha do Luciano. Um jogou 85 minutos, o outro jogou 5, mas eu acho que nenhum mostrou mais do que 4,5. ênfase no tempo que cada um esteve em campo. Zubeldia, eu vou dar um 6,5 para ele, porque consegue um resultado que eu julgo importante, mas eu acho que falha
no time da entrada do Rames. Se ele achava que o Rames podia jogar, podia ter entrado um pouquinho menos, embora eu acho que, pelo que eu vi do Rames, ele não está pronto, não devia nem ter entrado, mas enfim, é achismo puro. São Paulo agora joga na quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, e depois a gente fala aqui sobre o jogo. Salve o tricolor paulista.